Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação doutrinária da nossa Fraternidade Espírita Amor e Luz. Nessa quarta-feira que todos nos reunimos em comunhão de pensamentos ao elevado ao alto, sempre pedindo a proteção e o envio de luz para aqueles que necessitam, que estão passando por um momento difícil, complicado, a todas as pessoas que nos pedem ajuda, né? Tanto os desencarnados quanto os encarnados, né? Que passam por esse momento delicado da humanidade, mas que com certeza logo passará, assim como tudo passa, né? E que com certeza traremos mais aprendizados em cima desse momento. E em cima desse momento, desses aprendizados que eu fui buscar no livro da Gênese, de Allan Kardec, de 1863, deixa eu confirmar, 1868, fomos buscar lá então algumas explicações, né, e para falar um pouquinho desse momento que a gente vem vivendo desde aquela época, já então dito por Kardec, desse momento de transição que o nosso planeta passa, e é onde ele coloca para a gente ali no último capítulo, né, são chegados os tempos, né? E é um capítulo muito simples de ler, palavras até bem simples da gente ler e da gente entender agora, nesse momento, que estamos realmente agora se aproximando desse momento de transição, que é um momento que todos nós que estudamos o Espiritismo sabemos que não se faz de uma hora para outra, demora alguns séculos, né, para a gente completar essa passagem, esse movimento que a Terra atravessa e que já vem então desde lá da época de até um pouco mais antes ali da época de Kardec, vem se concretizando esse momento de transição, né? Então, ele vem ali nos sinais dos tempos, eu vou dar uma lida aqui na primeira frase lá. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E temos observado isso com cada vez mais frequência, né? Todas essas vicissitudes que a gente vem passando, né? E situações que da humanidade, do globo terrestre, né, viemos passando, né, para que nós, como espíritos, né, possamos chegar nesse patamar de regeneração. Atingimos um ponto de tecnologia já extremamente avançado, eu diria, né? Já sabemos aonde a ciência pode chegar, algumas coisas ainda não são plausíveis, mas a gente já tem noção do que pode acontecer, né? Esse melhoramento da tecnologia, mas agora nós estamos começando a buscar um melhoramento moral, né? Um melhoramento para que a gente possa progredir nessa caminhada, né? Tem um vídeo do Geraldinho Lemos, se eu não me engano, que ele fala de uma passagem de Chico Xavier, onde ele conta a história de que Jesus interveio numa reunião de espíritos sobre o planeta Terra, onde existia a iminência de uma guerra nuclear. E naquela época, a guerra realmente era uma situação bem próxima de acontecer, e se a humanidade então atravessasse aquele momento, né, sem uma guerra, né, Jesus pediu inclusive mais um prazo para a humanidade, uma chance para a humanidade,
para que a humanidade pudesse atravessar aquele momento sem uma guerra, sem uma desencarnação em massa excessiva, além do necessário, né? Então a gente poderia partir para um mundo de regeneração. O prazo teria sido dado em 1960 e poucos, né? Então cairia ali mais ou menos em 2019 o prazo final, seriam mais ou menos uns 50 anos, né, do início daquela então reunião que foi dada. E a gente conseguiu, a gente realmente passou por aquele momento, daquela fase, e agora então a gente entra numa fase final do mundo para atingir o mundo de regeneração, né? Que é uma fase final longa ainda, né? Uma caminhada muito longa ainda, talvez mais uns 100 anos aí, no mínimo, mas a gente está agora realmente muito mais próximo. Porém, a gente provavelmente ainda vai passar por muitas outras vicissitudes, assim como é informado aqui na Gênesis, né? Onde ele fala por diversas vezes que a gente ainda vai ter transformações, a gente ainda vai ter efeitos de mudanças no planeta de uma forma mais global, né? E uma dessas formas é justamente essas transformações, tanto climáticas, por exemplo, essas transformações de doenças como vírus que atingem toda a humanidade, né? Fazendo com que a gente mude o nosso estado de vigília, né? Onde a humanidade começa a enxergar os valores reais, né, da nossa transição aqui, da nossa passagem pela Terra, né? Tudo isso para nos mostrar, esses sofrimentos que nós passamos são para nos mostrar que a evolução ela deve ser intelectual, tecnológica, para nos facilitar, né, para que a gente possa chegar num momento que a gente comece a tentar enxergar que nós precisamos sim ter essa mudança moral, né? Acreditar que a gente precisa realmente, através do amor e da caridade, da ajuda ao próximo, nos unir e continuar nesse crescimento espiritual, né? Eu vou ler mais um parágrafozinho aqui, que ele fala dessa questão do nosso avanço. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É feito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. As mudanças tão radicais como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias e desse conflito forçosamente se organizarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Olha esse parágrafo, né? Olha o momento que a gente está vivendo e olha o que esse parágrafo nos fala, né? Nos traz aqui. Realmente, a gente passa por um momento extremamente conturbado, né? Como se muito a não via, né? As nossas tecnologias de comunicação, elas cada vez melhoram a nossa percepção, tirando essa nuvem que era colocada, né, na nossa frente, né, através de poucos que ainda manipulavam a informação e começam a nos desvendar várias e várias informações, né, que eram ocultadas até então, e a gente começa a enxergar esse todo. Porém, quanto mais a gente expõe, quanto mais a gente enxerga, mais conflito a gente tem. Essa que é a realidade. Então, o momento que a humanidade passa é um momento conflituoso de ideias, conflituoso de percepções, né? Mas que
através dessas informações se desnuda, né, muitas coisas que aconteciam no passado, que eram ocultadas ou simplesmente ignoradas pelo todo e que agora a gente consegue enxergar e, com certeza, melhorar aos poucos, né? Porque a gente ainda falta muito para que essa informação seja realmente absorvida e entendida com a clareza necessária, né? Para que a gente tenha uma estabilidade mundial, porém, a gente começa a se interligar com outros povos e a gente começa a enxergar essa mudança global e não de raça por raça, cor por cor, povos por povos. Simplesmente a informação nos ajuda a enxergar o todo. E quando a gente consegue enxergar o todo, a gente consegue trazer e nos melhorar internamente. Então, você vê, isso em 1868, né, a informação já estava lá. Ela já tinha sido passada para a gente. E agora a gente consegue compreender e vivenciar essa mudança no nosso dia a dia através dessas pequenas coisinhas. Porém, aqui dentro da Gênesis mesmo, ele fala que essa percepção de mudança, ela por muito não é, a gente não consegue ter essa percepção completa porque a nossa vivência aqui enquanto encarnados, ela é muito pequena para a gente para a gente enxergar o todo, né? Então, quando a gente passa por uma pandemia de 2, 3 anos, por exemplo, a gente não consegue enxergar o macro, né? O que realmente aquilo vai trazer de mudança para a humanidade? O que aquilo traz de mudança no psique de todas as pessoas no planeta Terra, né? Mas a realidade é que a maioria está se mudando internamente, conseguindo enxergar o que realmente importa, que é o amor, que é a caridade, que é a ajuda ao próximo, que a gente precisa sim se igualar tecnologicamente, se igualar economicamente, né, para que todos possam obter o conforto material, para ter mais tranquilidade, para evoluir moralmente, né? É uma caminhada ainda longa, difícil, mas que já conseguimos enxergar. Isso é que nos traz um alento no coração. Que apesar de acharmos que está tudo ruim, tudo um momento terrível, difícil, nós temos que olhar um pouquinho para trás e enxergar que realmente nós já estamos com um processo de mudança muito grande e muito forte, né? Essa mudança ela é dada em todos os aspectos, em todos os níveis. A gente tem a mudança na matéria orgânica, a gente tem a mudança nos diferentes níveis, né, de padrões vibratórios, né? Então nós temos as mudanças nas colônias espirituais, nós temos a mudança nos mundos mais felizes que estão próximos de nós e que continuam e fazendo esse intercâmbio, e cada vez mais esse intercâmbio vai ser sentido por nós, né? Por isso a aparição de tantos novos médiums, as sensibilidades cada vez mais à flor da pele, as influências dos bons espíritos e dos queridos irmãos que ainda não tiveram a compreensão, né? Mas todas essas influências externas que vêm do alto e que nos vibram junto conosco estão em alteração e estão a caminho dessa transformação. E isso a gente pode ver muito claramente aqui no nosso livro da Gênese, onde esse capítulo é um capítulo realmente muito claro, muito objetivo, e que nesse momento a gente consegue enxergar com muito mais clareza, e talvez há 10, há 15 anos atrás a gente não conseguisse entender com tanta clareza esse capítulo. Então eu convido os amigos a lerem um pouquinho, né? Ler esse último capítulo da Gênesis, não precisa ler do início lá, só pega esse capítulo, o último capítulo da Gênesis ali, deem uma lida, ele é muito esclarecedor, muito convidativo ao nosso pensamento do momento que estamos vivendo. Eu acredito que através
dessa leitura a gente consiga acalmar um pouquinho o nosso coração e entender que cada momento difícil que a gente passa aqui na Terra é um passinho para frente que a gente está dando para a nossa evolução, entendendo sempre que o sofrimento faz parte desse momento que vivemos e que certamente mais ali na frente teremos a clareza de pensamento para entender tudo isso. Muito obrigado mais uma vez, espero que tenha instigado um pouquinho a leitura do nosso Allan Kardec, esse homem que realmente fez um trabalho incrível com a ajuda e a inspiração dos espíritos elevados, e que todos nós possamos, através da leitura e do estudo, poder emanar boas vibrações àqueles que necessitam nestes momentos. Mais uma vez, uma boa noite e fiquem com Deus. Que assim seja.